Fraco é relativo, né? Até que prove-se o contrário enquanto sobre um planeta, né? O que é a condição planetária tal? Que pernilongo é esse, gente? Que a condição planetária tal, né? É popular, né? Em alguns critérios de velocidade, o que vira traduzir, cadê? Traduzir sinalização, a pessoa emenda, né? Aproveita a elucideralização que tem que sair, né? Fazendo popular fio terno no cu do outro, né? O que vira coisificação de direito que acharam. Socar, meter a mão, qualquer coisa assim, chegar trepando, pega uns pedaços de morto e faz trepamento, né? Diz que é uma espécie de mandamento mais facilitado, mas para dizer que quando apontar, né? Força fraca ou que dá a condição tal, né? O que é a grandeza da variabilidade que justificam-se abas ou diferencial tal, mas dizer que como apontar, né, o popular ou entre popularidades, o que é, né, estrela que mata os além, entendeu? Os aléns, né, que num dado momento presentificador, o que vira espécie de planta, né, de planta entidadiante, não sobra muito reanatomizável não, entendeu? Mas é mais ou menos, mas eu aviso sempre, a pessoa avisa, capitaliza subespacialidade multiparticular, a pessoa dá tempo de se organizar, é uma espécie de fazer arquivos de conveniência, entendeu? Para etiquetar passagem, transferência, condição tal, sobre um sistema multistelar, entendeu? Assim colocada a condição, né? Quando o interstício espacializado justificar, né? Desintermitências e todas as probabilidades grandezas que flexibilizam, né? Infinitivos como desinfinitivos, né? Multiespaciáveis de fato, o que vira, né? Entre ir e voltar ou multigrandesificar, que assim dá temos sobre os espaços fundos, ou mesmo que é a paradoxalidade da temporalidade. O que é a temporalidade temperatural? Quando a temperatura, né, mesmo delimita condições não anatomizáveis sobre determinados campos. Então vira de fato temperaturalidade, né? Em que momento receitual a pessoa coloca como tempero, né? Temperalidade, as zonas temperadas ou qualquer coisa mais ou menos assim. Também agrega filosofização, né? Que quando num dado momento tamanho, num dado momento sistêmico, num dado momento multinomenclatural, algumas coisas mesmo não podem ser tão repetidas, não podem. O que vira, num dado momento, uma distância, achar não observável, o que é de fato um fator observável, ou enredado, que mesmo categoriza quando nomenclaturar nome igual, nome diferente, zero, se de fato tiver homogeneizado um classicismo que recorta, né, que aterriza, que num dado momento não passa, num dado não sobe, não afunda, lateraliza descabidamente, assim fica flexível a pessoa escolher ou utilizar, né, rimas, né, mas é isso. Aqui, de folga e aqui, né, fui na rua, penso que eu vou voltar, né, o que é ir na rua, né, tem um salgadinho de bacon, um salgadinho, eu gastei, comprei um bolo, botaram mais lá, aquele bolo tá cara de bom, abri lá, comuniquei, mas sei lá, estranho, não sei se eu botei o leite numa caneca que tava borrado de suco, tomei ele normal, né, tô uma banha, uma barriga gigantesca, toda oleosa, né, modo de dizer assim, ainda que um pouquinho menos do 85, o que é até amanhã, né, eu comprei, gastei, fiquei com um valezinho de 50 e pouquinho, né. Então, estou aqui entre o gás, o não gás, né? O gás que é considerado gás de fogão, que no momento ele traz alguma sustentabilidade, porque eu comprei 4 litros de leite aí semi-desnatado, tipo meio dei um peso, um encosto nele, né? Permitiu um encosto calórico, né? Comprei o tal do bolo mármore, comprei 1 litro de Coca-Cola zero, né? Para o resto de comida ali, mas a vontade do salgadinho já comeu o bolo quase que todo. Só com isso aí eu pensei em ultrapassar, mas falei, o que seria da semana que vem? Se acaba o gás, se acaba tudo.
arriscando até demais, eu não comprei uma coisa salgada, comprei um pacote de um biscoito, acho que é de 600 gramas, não peguei o Mabel, peguei um mais barato, não sei se você come, eu não sei qual é o nome, um que até um açucarado, mas umas rosquinhas muito da sem graça, mas um pouco mais açucarado, um trem meio, né, 9 conto, aí botei em 2 vasilhinhas ali para ir rimando com o leite, né, entre mesmo manter o pão de sal quando estiver trabalhando ou qualquer coisa meio que assim. Mais vontade de ir lá pegar um pacotinho que é R$ 3,99, né? 80 gramas, um de bacon e um de pimentinha. Para poder comer com essa Coca-Cola, meio nesse tempo, né? Tô aqui fazendo, né? Entre lâminas e entre já deixar o pé pronto, feito assim algumas coisas, né? Não tem nada para fazer, lavar o descabido assim assado, que eu já fiz, né? Tirar esses negócios do liquidificador, limpar, roupa tá limpa aqui. O que que é economizar o detergente também, sobre algumas coisas, né? Esfreguei a merda da parede do banheiro lá com a vassoura, quase que regacei a vassoura e cansei um pouco um restinho lá, daquelas merdinhas lá aquelas bostinhas lá de azulejo alto relevo que, né? Tá limpo, mas pode ser melhor, mas, né? Amanhã eu dou mais uma arregaçada lá, não tem porque lavar chão, fazer nada disso aqui agora, né? Cambiei um tênis, que é né, para ser sem conto a mais. A funcionária lá, né? O que é funcionária lá? Quem se decifra, né? Hoje recebi lá o aluguel que você paga o dinheiro, um dos aluguéis lá da rua aí, de 3.250. Aí o que que é férias, né? A gente não sabe que horas isso vem, porque já vai pedir o cara que tá lá cobrindo lá, né? O que que é a mulher, a que tá saiu da trimestralidade de contrato, vai ficar trabalhando um mês no preço de carteira, no preço de 1.000 e pouco, que nem de diária, ficar mais um mês sem quantificação alguma. A outra não tem quantificação alguma. A outra que tem tanto tempo e nem 5 de carteira, né? Não sei que hora que vai sair ou até onde que vai ficar. E até então, praticamente, carteira assinada é só ela, eu, né? E aí, quer dizer, essa mulher vai ficar, em um dado momento aqui vai ficar na cozinha se a outra for embora. Tem que ter alguém junto com ela, porque ela não é da carteira. Ela comprou o tênis de mim. Aí ela estava reclamando que o pé estava todo rasgado, que teria que comprar o tênis. Eu ofereci, fiquei com os dois mais molinhos, já passei num calçar aquele outro, e ofereci até a sapatilha ali, mas deixei a sapatilha. Remendei aqui a pala que esticou, mas começou a descer da calça. Fiz uma espécie de pence, numa espécie de pirâmide invertida, e com a linha mesmo eu resolvo, que ela tem essa flexibilidade de cós. Então é uma coisa que é bom para poder trabalhar, ou você ter essas resoluções, que a hora mesmo precisa esticar, não machucar a barriga, ou você vem fazer algum reajuste, aproveita a coisa, calculando, né, que se entrar de férias o dinheiro vai todo embora. Eu vou, né, literalmente pagar e ficar de cheque, não vou poder comprar absolutamente nada. Olha lá, se comprar as 2 calças pretas que eu falei que eu mesmo preciso, né? Mas é nada mais, né? O que são as coisas de higiene, as coisas, então eu calculei mais ou menos até que ponto isso viria, né? Se me libera para férias no final de maio, né? Ou no começo não é, né? Não sei, diz que assim seria, quer dizer, até que ponto eu pago todas as contas, né? No final que vem agora não é, que no final agora já é o 5, né? Que é o começo do outro, né? Então, quer dizer, eu seria pagar a conta dele todo, um troquinho quase nada para eu tentar comprar uma pomada aí. Esse remédio de cravo aqui que tá pegando, então é esse esparadrapo ali. Vou fazer um efeito, uma sensação tal, no do pé, em tentar mexer nesse daqui da mão. Né? O que que é, passou um tempo de comer a carne em volta, até que ponto eu vou no olhinho e ver se isso entra, faz aquela, né? Espécie de pintinha que entra, impregna o negócio. Tentar matar no momento que não está em atividade, também o que que é matar, né? E aí soma aquilo tudo, que também não tem previsão alguma. Tem mais pra frente de comprar uma blusa de frio, de algumas coisas assim, né? O que que é o que? Que ela ali tá apertada, né? O que que é algumas coisas, né? Que vão cair por terra. O que que é esperar o final do ano, partindo do pressuposto que só tem isso para fazer, ninguém me responde a nada, né? Que aqui é ter um referencial para que virar uma capitalização de alguma coisa para retomar alguma coisa.
e que definitivamente tudo indica que não pode ser no step. Então não tenho mais. Falaram que a academia lá embaixo está super lotada. O que mais que na hora que cheguei na padaria, a mulher falou, e aí? Já procurou, já tem notícia do seu amigo? Falei, não, não tenho não. Aí, né, alguns contextos tais sobre o problema, né, das coisas lá da guerra de comida e quem, né, que se jogar todo mundo embora e fechar tudo desde que eu tenho meu respaldo seria a melhor coisa, né? Inferno bem desnecessário mesmo, bem ridículo, eu penso. E o que é dar margem para alguns para atrapalhar algumas coisas que mesmo não pode fazer, quando você entende mesmo a minuciosidade de todos os setores, é quando alguém vem te fala alguma coisa, vem justificar, dizer que não é tão assim, ou mesmo algumas pessoas que você sabe lidar, mas você vê o terror da corrupção total e do fingir de frente, né? Então quer dizer, tudo bem chateante, aí eu fui, passei, né? Queria ter comprado algumas coisas, um queijo, um miojo, então o que vontade, né? Mais fácil, porque se a gente queria uma sopa bem feita, mas não, né? Sopa fodida, eu queria na verdade comprar uma marmita boa, tomar um açaí, mesmo assim, tomar um sorvete de café, né? Sentindo os gostos das coisas da rua que eu nem passo perto mais. Não tava muito para trazer muita coisa para casa também não, quebrar o galho com esses negocinhos aqui, mas não acabei, não ia nem trazer Coca-Cola, depois eu vou pegar assim, falei que não ia nem voltar. Fiquei meio assim, tô querendo ir lá para gastar esse dinheiro com esse pacotinho de biscoito fudido. Para mastigar tomando Coca-Cola e deitar aqui e fazer assim, 2 dias, né? Eu já tomei banho, já estreguei um pouquinho ali, vai fazendo algumas coisinhas. Não deixar dar fungo em algumas coisas não tem muita melhora mesmo, não pode nem encostar e, né? Arrisquei esse negócio, entre ainda fazer, quando for fazer o restinho de comida ali, ver se o gás vai manter moral para poder ainda ou ferver alguma água que se precisa, que eu fervi outra panela ali, tem fartura de suco ali, que é esse efeito entre açaí e Coca-Cola, né? Que é a caloria da coisa e o que é o efervescente que você tenta compensatório, qualquer merda assim. Então, entre os problemas tais, o que seria receber um dinheiro porque ele não tem isso por fora, né? Não tem, aí foi proibido, foi tirar o suco, não tinha suco. Aí botaram na geladeira e tal, porque o outro funcionário tá ficando lá dentro e já começou a falar que pega a qualquer modo, e prejudica também o problema do outro. Aí quando descobriram que eu falei que largaram algum suco estragado em 2 dias diferentes, né? Aí justifica que alguém tá enfiando alguma coisa dentro, ou o erro deles também aproveitaram para justificar que o erro é de quem tá tomando. Uma merda do caralho mesmo, que dá um desgosto total, né? Entendeu? O que é o valor do trabalho, né? O que é o valor? Tem noção quanto significa o custo da sobreinfinitivação temperaturalizante? O que é um piso de emprego colocado como cosmologizante, né? Multifisível, né? Que aponte numa impessoalidade que não necessita de tanta impostação de até porque ninguém chega naquilo, e a operacionalidade daquilo, como de fato, porque também fica como pode categorizar como astrofisificação, né? Tempero finitivista, afim, né? Que vira a escala mais baixa e nem enxergado, ou que é, né, a representatividade elementar, né, o que é a condição multi-originalista de primeira grandeza, que em que momento algumas minuciosidades entre e projetando condições particulares que viram, né, teorizações e viram reativas, né? Eu senti isso diferente, teve um lapso entre entidade, uma variação que dá uma reativa transmutatória. O que é o espectro que vai construindo, que vira como um fator preventivista. Preventivista, sim, ou ele mesmo, né? O que é uma temporalidade refinada, que num dado momento vira premonição a quem? Quando uma partícula tem uma condição, uma conduta que dizer o que vira a passividade de quando isso é né, você vira uma condição molecular, né, não coisificada, pela lógica não coisificada, ele não tem tecido morto, ele não tem materialização descabida, e o que vira essa materialidade
anatomizar vai virar engenhocamento, ou precisar ter um padrão de velocidade e tal, para que, entre aspas, entra numa categorização de espécie de força fraca, para, né, otimizar algumas questões, quando num dado momento você justificar, né, a volumetrificação carboidrata, né, a combinação, né, entre isolados e não isolados, e com uma condição normoproteica, como de fato que a né, a condição da carboidratação, como da hidratação e reidratação, né, sobre subsistencializar o que é uma alimentação cetogênica, o que é uma superproteica, né? A quem justificar comparar a proporcionalidade normoproteica, mas de fato em que momento, né? O paradoxo da gordura, né? A absorção total como condição ativa ou gorda, o que é multicalórica, de a quem saber arrastar e utilizar que são as condições literalmente minuciosas, porque a complexidade perante o entendimento e a combinação, a formularidade perante de como você encontra todas as fases do alimento, reage com buscas, com produções, essas formularidades específicas e como elas respondem a todos os órgãos corporais e as possibilidades protocolares perante do que viram habilidades básicas de transferências, de trânsitos, de transcendentalidades, do que viram, né, tecnicias, né, ou mesmo que vira desenvoltura perante o momento considerado maturacional de pico ativo sexual, sexualizador, ou que vira aqui em saturação categorizar, né? Remaciçar, saber afunilar experimentalmente a condição sapiental, considerada mais madura, né? Mais velho, mais, né? Mas, né, o que é passar entre rudimentares neofitalizados, colocar o que vem a ser, né, a pedra nem lascada, vamos assim dizer, né, a condição mesmo ortodoxal que fica categorizada sobre o integral, né, o que é o paradoxo da integralidade a quem, né, a quem dizer que responde com doença, com parasitologia, se é um bom camarão, se não é um bom camarão, se come bosta, se come morto, se come não sei o quê, né? Aquele queijo podre, caviar a quem, ou qualquer coisa assim. Qual parte do bicho, né? Só a parte boa, né? O que é datar essas condições perante animais exóticos, ou não necessariamente justificar o que são isolados, né? O que viraram vitaminas isoladas, ou proporcionalidades, né, taxadas ortomoleculares ativas, moleculares, né, é a condição neuro, a neuro, vamos assim colocar, né, neuro, num aspecto mais, né, ainda que muitas vezes nem associados a condições dietéticas, nem entendimento hormonal, nem isso e aquilo, mas geralmente eles atribuem uma complexidade perante, né, o a quem se responsabiliza e mesmo se apresenta perante a especialidade de neurologista, né? Que isso que vem a ser uma sistêmica apurada perante não necessariamente nutricionista, nutrólogo, médico desportivo, só de emagrecimento, só, né, o que são essas questões perante você mesmo observar o funcionamento formatatório, né, a simetrificação, o entendimento de campos resistores que se façam maduros definidores, né, que é a plasticidade corporal perante, né, limiares de força, né, como se apresentam limiares de força, quais o platô de limiaridade de força, quando a questão hipertrofível, enquanto corrigir ou categorizar remaciçação maturacional entre volume, né, qualidade de volume, né, o que é de fato qualidade anticatabólica, como emagrecimento, né, catabolicamente lógico, né, suficiente entre entendimento quando a mista entre treinamento de força e seleção, né, observando a minuciosidade de como você categoriza exercícios aeróbios, né, entre dobraduras, entre saltos, ou como é categorizado o exercício contínuo, e o que vira o aparentemente modalidade ou mais complexo, quando isso entre atividades de força, que você entenda o que é o peso corporal, exercícios livres, e quando você vai, né, buscando prensas e
sobreposições, o que é o pincelamento receitual, né? Sobre a condição maturacional que protocola as possibilidades, o que seria de fato é um entendimento que agrega disciplina, que agregaria protecionismo, você faz porque você está sempre num contexto de, né, coloca-se como evolução, né, por que não? Uma condição evolucionista tal, sobre o que virou uma, né, em que momento as coisas se remodelam, o que é falar do trânsito existencial sobre a responsabilidade da família, ostentar o corpo comum, que momento o corpo apresenta necessidade de correção, de decadência, como isso entrou numa pauta, e os valores basais, e até que ponto isso vira, né, convite ou, né, subsistencialidade referencial máxima, de até que ponto milagre, anteposição do milagre, o que é você se desfazer, dizer que pela corpolatria você é como não é, né? O que é você por a fidedignidade a condições aparentemente invisíveis ou mesmo literalmente catabólicas, o que é você pela verdade que lhe é explicado, que lhe é cedida, impulsionada, né? E o que é você mesmo se quebrar, se reprotocolar, se remilagrar, ressurressorir, quando, né, o que vira um palco, uma linearidade de polimento, de, né, condições que viram uma sistêmica mesmo caríssima. Eu vou matar esse pernilongo. Já matei alguns que ele estava fazendo aqui, estava gordinho. Então, mais ou menos colocando aqui estas condições, quando avaliar o processo, né, a interpretação, você bater o olho e entender, fazer um planejamento multi-institucional, o que virão condições culturais de fato, entre qual dia fica de rabo para cima, não fica, muito fode, pouco fode, da liberdade e entram como pauta perante os questionamentos multiangulares, né, que representam entre de 4 em pé ou coisas assim, e o que vira um entendimento, um mapeamento sobre as funcionalidades de casa, rua, trabalho, que virou, né, possibilidade de substanciar ou questionar o que virou complexidade de análises clínicas, decadência ou sistêmica mesmo aquém ou incompatibilidade, quando isso implica, né, receituar quem sobrevive ou quem se convida ou quem se responsabiliza perante a atividade, dizer que outras coisas têm um fator comum, mas em que momento isso vira questionamento total, condições geneticíveis ou condições colocadas que viram multidisciplinares, mas você começa a avaliar incongruências de causa e efeito, né? O descabimento perante a fidelidade e a sustentabilidade real que dignificasse a condição maturacional perante atividades largas e restritas e que fazesse valer um respeito e uma integridade quando o corpo se faz hipertrofível, não prostituído, sobre a responsabilidade de que gênero sexual apresenta, porque a condição do volume e da ostentabilidade de todas as faces, ele coloca muita coisa em pauta sobre que é uma racialidade não pejorativizada e a pauta de fato não corruptível de como você se representa socialmente, subir de peso e ficar gordo, porque algumas partes suas aparentemente, né? O que é esticar uma barriga, que geralmente grávidos, gravidez psicológica, infinitas coisas, gordura, um sujeito que não consegue, operou isso, aquilo, e o que é dizer que você não vai a alguns lugares ou não é aceito porque você está manejando cargas ou entrou em pauta uma espécie de indução volumétrica, que na maioria das vezes volumes são descabidos, né? Pessoas geralmente apresentavam volume sendo mais secas e magras, e sem conhecimento de causa sobre essas variedades que implicam por vezes o que é emagrecer. Então, o que era eu ser muito magra e ter um percentual alto, ter trabalhado com isso inicialmente, né? O que era o estado maturacional de entender o osso, entender, selecionar o estado maturacional, né, que se fazia ou convidava o entendimento de equipamentos, as minuciosidades da sustentabilidade de todas as coisas, como isso fez, né, a questão do limite do volume, em que momento, né, definir, entender sustentabilidade, e o panorama do perfil que enquadra como você vê o seu modelo padrão, ou esse é o seu limite de osso, esse é o seu limite, fica percebido assim um assado, para ver como em um determinado momento, o que é o peso da idade, o peso da perpetuação, o peso da imagem, o valor moral da perpetuação e da vida, quando alguém ousa
pessoas que não, ainda já temos os problemas a resolverem. O que é você tentar direcionar uma tropa ou pessoas quando crimes de guerras inesperados, a responsabilidade vira o maior, inclusive é um Deus. Agora você imagina pessoas sentado o rabo na cadeira, sendo custeada por serem violentos, serem piores tipos de homossexuais, tendo toda ostentabilidade tal, porque apresentam uma capa tal, viram condições de poder, né? Onde esse tipo de imagem se camufla todos os erros por maiores escândalos. Eles são literalmente acobertados, então uma quantidade de situações que traz imperativo de questionar o que virou ciência, o que virou genética, o que virou religião e antirreligião, sobre fatores morais que eles devem ser recortados de várias maneiras para que condições, né? Que prestações de coisas, o que a pessoa não sabe, o que é a receituação tal, como que está roubando o público, como esse tem, né? Então, em função disso, vira uma bolsa de valor, que eles têm terceirizadores por dentro e por fora o tempo todo, socateando tudo o tempo todo. Eles têm infinitas condições de coisificáveis interesses, então formas de roubo, de situações das quais você não imagina. Aí você imagina a complexidade do que eu falo, com tamanha sabedoria, a dificuldade, o que é fazer dar, porque sobre menos corrupção muita coisa teria dado, sobrado mais, com o piso de salário que eu atingi, que não chegou a 3 mil, ou quando chegou a 3 mil foi entre serviço personal, ficar o dia inteiro, muitas vezes eu fiquei doente, foi um esforço entre ficar em pé o dia todo, tais horas a mais, pegando carga para um monte de gente ao mesmo tempo, tentando um monte no mesmo horário, vendo que aquilo trazia um prejuízo enorme, que eles querem malhar cravado, um com ódio mortal do outro, querendo mostrar que sabe mais, fora todos os infernos interseriais, que ainda de você poder conversar ou desbravar todos os problemas sociais, todas as verdades, como o que é uma mentira, ou como você filtrar tudo isso, também toda a gravidade que você imagina que não há tempo para ser falado. Então é um fator político e eu tenho um estado experimental muito avançado perante o que são as condições codificatórias que implicaram entre o que é morte, vida e queda, entre o ressensoriamento diário de como fazer e desfazer história, ou ser impulsionada para isso quando você chegar em estados de ira. Eu não quero que isso fique, ou também é o paradoxo, não, isso fica, ou que fique assim, mas eu estou botando o que é uma autoridade além, que te dá liberdade de falar como se leis mesmo não existissem, para um dado momento de falar a quem escute, a quem afeta, dizer, lê isso aqui, ó. Agora vocês vão tomar tudo no cu, entendeu? Não vale nada, isso aqui ó, cai por terra. Quando você é impulsionado a falar determinadas coisas perante algumas condições que elas não acontecem sozinhas e trazem imperativos de decadência muito, em condições de absurdas farturas. Então, em que momento uma pandemia, né? Se não viu o que é absurdamente materializado, o que é perante a transparência e a jogada da desordem. Qual que nunca recupera, qual que fica mais doente, tem direito de mais matar, porque isso e aquilo, quando matar e saber matar, e saber morrer, e saber enterrar. Mesmo, né? O que eu falo? A gravidade, quando fala vai faltar isso, mesmo tendo vai faltar esse carboidrato, batata inglesa, mas tem a batata doce, para ver o que é a gravidade do racismo e do que eles são capazes de fazer e conversar fiado sobre condições tais, quando mesmo você tem os imperativos de sair apontando as coisas, as minuciosidades que implicam em que deveriam ser, né? Inclusive que os que não são praticantes de atividade, que deveriam ter responsabilidade. A escala aqui para mim, o que você está mais vendendo na farmácia? Resuma para mim isso daqui só num dado momento. O que virou lojinha de conveniência você tacar fogo? O que vira assim, ó, isso daqui se for só uma loja, só isso aqui não vale nada. Isso aqui é só um contrabando, uma bebida, operante essa lei, toda essa gravidade, todas essas infrações e a fome, isso daqui já deve ser fechado. Para dizer o que virou emergencialismos de supermercados, de superfeiras, de super, né? O que virou a parte da conveniência, a parte do doping conforme, marcas a quem, né? Utensílios, não, a responsabilidade do teu utensílio é lá naquele dia, mas nesse dia aconteceu, não interessa. Você tem um plano B dentro de casa, você corta um negócio, você pega isso aqui, faz uma cuia com a mão, você se vira, é porque você está inadimplente, já está na hora de ser despedido do mapa. Então, o que são condições minuciosas? Quando as condições hipertróficas alarmam muita atenção, né? Traz um problema muito grande perante as condições volumétricas descabidas,
atacado, varejo, o que eles viraram impulsionar condições volumétricas sobre tudo, sobre todas as transações, e pessoas pé rapado, mesmo os bizarrentos, que outros não querem tirar o rabo da carteira ou ver quando eles são cara de pau e são em trânsito, eles ficam escolhidos, tá? Então isso virou um sucateamento e uma irresponsabilidade muito grande sobre mesmo distribuição de medicamento, responsabilidade sobre condições máximas, condições mínimas, o que isso reversificasse a otimização do trabalho, o que é trabalhar ou ganhar até menos e terem responsabilidade dentro das casas, o que o padrão de infidelidade desordenado e o que acaba tendo que cair por terra, né? Frio, ó, pega só, coberta, fica dentro de casa. Tá feio, já vai falar que o outro tá feio, sua estação aí, ó, não vende mais verão. Você vai pelado, você tem culpa aí pelado, caso você acha que tem direito de ir, caso os morenos totais, né, precisam ficarem transparentes, já não passa no sol, as pressas, não sai queimado. São as guerras de família, que os morenos não podem ficar mais preto, não sei que hora você fica, se acende a luz, não acende a luz quando eles estão fudendo, a guerra de branco com preto, e jogada de muitos grupos sociais sobre várias maneiras, né? O que é a marquinha do biquíni para enxergar mais o branco, né? Ou não necessariamente, né? Todas as questões que você vai colocando em pauta, sobre o que virou gravidade e não entendimento sobre a operacionalidade do cobaiamento humano e a tragicidade perante os animais, né? O animal está dopado para achar droguinha do que não limpou nem o cu, né? Aleijado a toda teste bezarrado, né? Condições muito descabidas e uma desaceleração, porque a pauta hipertrófica estimula muitas condições, abram-se portais literalmente gravíssimos, porque passa a ser uma espécie de largar, né, a condição catabólica inadimplente, em aberto, a começar de novo com condições, né, que vão impulsionando muita gravidade. Aí você vê, se eu coloco todas essas coisas com essa minuciosidade e essa complexidade, você imagina o sujeito que não busca ter compreensão e não quer ter compreensão do manejo da carga e do que é sobrepresentificar sustentabilidade, né, maturacional perante aquisições, né, todas as atividades, porque qual é melhor e todas são diferentes, ou ainda que não seja tão igual, mas isso aquilo. Aí sair roubando tudo, como interpretam o corpo, o roubo, a prostituição, porque acabam muitas coisas, né? Muitos suplementos têm que ter uma ambição, acontecem ambiciosos de todas as formas, mas geralmente as proteínas são encostadas, as drogas não são utilizadas com condição adequada, se roubam no montante, não são adequados os pacotes sobre esses isolados, esses termogênicos, essas drogas, é tudo muito desastroso, é tudo muito especulativo, porque a maioria não experimenta e não é cobrado. O que viraria? Só a atividade física, ou quem está em atividade física, quando o farmacêutico só vai se ele tiver um império de droga muito grande. O médico, né, não é tão constantemente, tem que ganhar muito. O que são os imperativos dos médicos perante as dosagens, que por vezes são muito mais altas do que né, os que vão acatando a bombinha devagar, trocando aquilo lá, já chega, o sujeito já passa uma dose de 50 miligramas, para o sujeito que nunca passam de 200, passam do Durateston, porra, que merda, passa um Deposteron, né, uma merda que não é pequena, sobre todo desastre estético, desastre de ódio, de vingança, que na maioria das vezes, se não era assim, tem que mudar e chegar na frente do outro, dobrar as dosagens e eles voltar a trepar com presente, passado e futuro. Isso do novo até o mais velho. Então é algo muito grave, muito grave. Eu driblei com muita sapientalidade, né? O meu arcabouço ali se fez ainda que eu esteja em condição absolutamente degenerativa. Seria um processo muito prolongado. Então o que é um processo indenizatório, né? Quando alguns flagelos fingidos, alguns flagelados fingidos, né? Responsáveis por determinadas instituições, quando a grosso modo, isso aqui é um protocolo. Isso aqui você bota um dentro desse lugar, isso aqui tem que ser catalogado. Existe o sim ou não, ainda que possam operacionalizar a ordem protocolar qual dia da semana, qual a combinação entre músculos. Não existe o sujeito entrar e fazer o que bem quer quando existem condições. O que é problematizar a ordenação dos equipamentos, qual que tem a durabilidade dele, a durabilidade de quem tem que manejar.
Porque num dado momento, se você não está ali para nada, o que virou o outro só copiar, que na maioria das vezes já disse que copia, e pela lógica, né? Você não serve nem para isso, quando a coisa se torna avançada, você fazer na sua casa e apresentar no trabalho a prestação de conta, quando não tenha um personal trainer. Ai, ai de professores que ficam pagando personal trainer. Quem eles são perante as inteligências de não poder simplesmente manejar carga. Quando eles estão vinculados em quase 99% do público é porque eles querem impostar guerra e escravismo, de ter um diferencial, inclusive pelo tráfico de droga ou mesmo prostituição, o sexo, condições tais, né? Isso tem um imperativo de muitas probabilidades que eles são jogados para lá e para cá, e aí fica assim, querem ter que o professor fica 24 horas em cima, uma intimidade total. Então existe toda uma condição, né, de deixa de ter o marido, deixa de ter aquilo, deixa de ter aquilo. Aí aquele que vai mudar, ele está livre para comer ou mesmo mandar e entender da intimidade como ninguém, porque eles se oferecem o tempo todo e isso vira um pacote de grandeza muito grande. Então eles passam a ser interceptadores de tudo e eles passam negligenciadores como literalmente operacionalizados com uma condição de quadrilhamento enorme. Então a condição inicial, a semana inicial, além dele já ir encaminhado, operacionalizado, já chegar dizendo que tem fora, a série de fora, isso daqui já é o de fora, isso aqui, que é uma jogada de grupos muito grande, para saber como eles vão escravizando e operacionalizando condições tais, porque na maioria das vezes traz a ficha para mim, só esse meu personal, não sei o que, e nem traz, nomenclatura errada, condição descabida, coisa roubada, e vira uma margem muito grande para leigo só repetir, que até que prove o contrário, tudo tem resultado. Num dado momento, ó, bota isso tudo aqui, tudo é resultado, não tem um errado, não tem uma ova, minha filha. Não tem uma ova que aqueles que ganharam, querem meter o nariz, quer ser gestor, quer ser isso, quer ser aquilo, não são merda nenhuma. Aí tem que criar uma espécie de funcionabilidade sem resultado para dizer que você só mata devagar ou mata todo dia, mas fica mais discreto, fica mais resistor, né? Não, existe buscar o platô e a seriedade, o que é que buscam e mesmo no mínimo o profissional conseguir baixar o percentual de gordura ou entender a complexidade de tudo isso aí, quanto custa tudo isso aí e harmonizar uma condição, se o modelo padrão permite, o como é colocado entre, né, a condição, porque você ter 2 braços, 2 pernas e uma cabeça, né, a dicotomizar qualquer coisa assim, um custo sustentável, que entenda uma condição tal, você combinar trabalhando, manejando carga, treino de membros inferiores com superiores, é algo absurdamente complexo. É algo absurdamente. A sustentabilidade de achar todas as coisas, inclusive se você pode administrar o hormônio, querer comprar corretamente, ver o sistema de chantagem total, de você conseguir fechar um ciclo sem você arrumar o que molesta, que te entrega outra droga, que troca a droga. Então você avaliar o câmbio, a gravidade ultrapassa você a gravidade não receituada. É muito grave. Que porra é essa? Um ventinho ali que levantou um monte de poeira. É muito grave. É muito grave. Então, assim, eu embucetei. Num dado momento, ó que bonitinho. Eu monto a salinha, apresento sozinha, partindo do pressuposto, caso eu fosse, né, fazer ou apresentar os mix, né? Até que ponto seria isso? Ou faz igual o Zé Maguinho lá, de repente você quer 3, aí eu ali, eu aqui de novo, eu aqui de novo. Isso aqui é só se repetir, é igual fuder. Ou você quer que eu vou fuder pra você, né? Você que tem que fuder e desbravar, tá? É só isso aqui, eu chegar com esse peso, ou não necessariamente com esse peso, virou uma ação de graça. Agora o resto, eu quero agora isso aqui, o que eu quero. Entendeu? É isso aqui que eu quero. O que tá faltando que tudo isso aqui vocês não resolveram já é pé de caixão? Mais ou menos assim, entendeu?